Paz do Senhor Jesus, mulheres, Deus abençoe vocês. E aí, como é que está sendo esse desafio para vocês? Como vocês têm se sentido? Como vocês têm se saído? Coloca para mim como foi o desafio anterior, como foi que vocês se sentiram, tá certo? Hoje nós estamos no 9º desafio e ele é o amor deixa boas impressões. Hoje nós vamos falar sobre que o amor deixa boas impressões. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14 diz assim: saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Tratamos aqui neste desafio de alguns fundamentos sérios ao longo desta jornada. Aprendemos a demonstrar aspecto do amor como uma paciência, bondade, encorajamento. Nem sempre é fácil, mas certamente é crucial para um relacionamento saudável, disso nós temos certeza. Desta forma, a preocupação com a maneira com que tratamos o nosso cônjuge diariamente pode parecer inconsequente, mas essa simples questão, que nós vamos falar hoje, carrega surpresas edificantes. A maneira com que o casal se comporta e se cumprimenta em público pode dizer muito a respeito de como anda o relacionamento deles. Isso pode ser notado em suas expressões e feições, assim como na maneira pela qual eles falam um do outro. Fica ainda mais óbvio pelo seu contato físico, ou seja, a forma com que nós reagimos fala tudo sobre como está o nosso casamento. Mas qual é a importância que se deve dar a um cumprimento, que foi o que Pedro falou aqui para nós, o apóstolo Pedro? A Bíblia tem mais a dizer sobre a maneira como nós devemos tratar o nosso próximo do que nós devemos imaginar. Você sabia que o apóstolo Paulo parou um tempo para encorajar os seus leitores a cumprimentar calorosamente o seu próximo quando o encontrasse? Na verdade, no final da carta escrita aos Romanos, o apóstolo Paulo pediu que cumprimentassem os companheiros cristãos. E fora cumprimentado 27 dos seus amigos amados. E ele até gastou um tempo fazendo uma lista com cada um deles. Ele foi muito atencioso ao cumprimentar os seus companheiros. Mas, contudo, não devemos agir assim somente com as pessoas com quem nós amamos, nossos amigos, nossos parentes. Jesus apontou no Sermão da Montanha que até os pagãos falam gentilmente com as pessoas que gostam. Isso é fácil para qualquer um. Mas ele dá um passo além. Isso quer dizer que nós devemos ser humildes ao cumprimentarmos todos, não somente aqueles que nós temos afinidade. Foi a recomendação que Jesus deu. Nós devemos agir com graciosidade, com bondade, tratar até mesmo o inimigo, aquelas pessoas que se opõem. Nós devemos tratá-los bem. Essa é a recomendação de Jesus. Isso leva a uma questão interessante. Como cumprimentar os nossos amigos, colegas de trabalho, os nossos vizinhos? E os nossos familiares? Aquele que a gente encontra em público. Na verdade, podemos até encontrar alguém de quem não necessariamente gostamos, mas mesmo assim devemos tratá-lo com cortesia. Então, se somos tão agradáveis e educados com os outros, como é que devemos ser com o nosso cônjuge? Não parece mesmo complicado? Quer dizer, se nós tratamos bem lá fora, ao tratarmos o nosso esposo, nós devemos multiplicar este bem por 10 vezes melhor. Nós devemos tratar o nosso cônjuge com cortesia, com amor, com bondade, com dignidade, enfim, nós devemos realmente pararmos um tempo para pensar sobre isso e mudar, se for o caso,
a partir de hoje. Esta é uma questão que você provavelmente não pensa com frequência. A primeira coisa que dizemos a Ele quando nós acordamos pela manhã, já pensou nisso? A primeira coisa que você diz quando você acorda pela manhã? O olhar que damos para Ele quando nós entramos no carro, a voz com que falamos no telefone. Você já parou para pensar como é o seu comportamento com Ele? Mas aqui está outra questão que também não é pensada com frequência. A diferença que pode fazer no dia a dia do seu cônjuge se tudo em você expressar o fato de que está muito feliz em vê-lo. Quando alguém diz que está feliz em nos ver, a nossa autoestima aumenta, os nossos sentimentos mais importantes são valorizados. Porque um bom cumprimento prepara um caminho para uma boa interação, para uma interação positiva e saudável. Assim, com o amor, ele traz consigo gentilezas. E também ele traz o vento da nossa navegação. É o amor. Enfim, pense exatamente como é que você tem tratado o seu cônjuge. Como de fato você tem se referido a ele, como você tem atendido o telefone, qual é a primeira palavra que você diz de manhã ao acordar, ou de que forma você olha para ele quando entra dentro do carro. Tudo isso influencia muito, tá bom? E o desafio de hoje, então, é você pensar em uma maneira especial de cumprimentar o seu cônjuge. Hoje, faça isso com um sorriso e com um entusiasmo. Então, decida mudar a maneira com que você cumprimenta, de modo que reflita o seu amor por ele. É um desafio bem interessante que você vai ter que colocar em prática não só hoje, mas a partir de hoje, né? A maneira com que você cumprimenta ele. Observa, olha o que você fala, como você faz e muda isso. Acrescenta aquelas coisas que nós já falamos: amor, bondade, graciosidade. E a partir de hoje, decida cumprimentá-lo de outra forma. Uma forma que reflita o seu amor por ele. Olha, isso é muito forte, porque através da forma com que você vai cumprimentá-lo, vai mostrar o quanto você está disposta a ser agradável, vai mostrar o quanto ele é importante para você. Eu tenho certeza que ele vai sentir isso. Então é muito importante você pensar em uma maneira que você consiga fazer todos os dias. Quando você acorda, ou se você não acorda quando você vê, mas a primeira ligação do dia ou a primeira mensagem, acrescente uma palavra que talvez vocês não usem entre si, acrescenta de uma coisa que você consiga manter. Não vai fazer só hoje, vai fazer sempre, tá bom? Então é isso aí. Amadas, Deus abençoe vocês, que Deus possa te dar entendimento e sabedoria para colocar em prática essas coisas. Eu sei que não é fácil, mas é mudança de comportamento, é a mudança do nosso comportamento que vai influenciar na vida dele e vai abençoar o seu relacionamento.